Olá, galerinha! Hoje é o 27º dia do nosso devocional, Uma Vida com Propósitos, o devocional de Rick Warren. E o tema de hoje é Derrotando a Tentação. Vamos lá. Fuja de qualquer coisa que lhe provoque os pensamentos malignos que os rapazes muitas vezes têm, mas aproxime-se de qualquer coisa que o leve a querer fazer o bem. Tenha fé e amor. Sinta prazer na companhia daqueles que amam o Senhor e que têm um coração puro. Esse versículo de 2 Timóteo 2:22. Lembre-se de que as tentações que sobrevêm à vida de vocês não são diferentes da que outros experimentam. E Deus é fiel, Ele impedirá que a tentação se torne tão forte que vocês não possam suportá-la. Quando forem tentados, Ele lhes mostrará uma saída, de modo que vocês não venham a cair. 1 Coríntios 10:13. Sempre há uma saída. Pode ser que às vezes você sinta que uma tentação é forte demais para ser tolerada, mas isso é uma mentira de Satanás. Deus prometeu nunca permitir que houvesse sobre você mais do que Ele colocou dentro de você para lidar com a situação. Ele não permitirá nenhuma tentação que você não possa superar. Entretanto, você também deve fazer sua parte, praticando 4 fundamentos bíblicos para derrotar a tentação. Redirecione sua atenção para outra coisa. Pode lhe surpreender, mas em nenhuma parte da Bíblia há orientação para resistir à tentação. Somos orientados a resistir ao diabo, mas isso é muito diferente, como explicarei mais tarde. Em vez disso, somos aconselhados a redirecionar nossa atenção, porque resistir a um pensamento não funciona. Isso só aumenta nossa concentração na coisa errada e fortalece a sedução. Deixe-me explicar. Toda vez que você tenta bloquear um pensamento, você o empurra mais para o fundo de sua memória. Resistindo, você na verdade o fortalece. Isso ocorre principalmente com as tentações. Você não derrota a tentação combatendo a sensação que ela traz. Quanto mais você combate um sentimento, mais ele consome e controla você. Você o fortalece cada vez que pensa nele. Como a tentação sempre começa com o pensamento, a forma mais rápida de neutralizar seu fascínio é desviar sua atenção para outra coisa. Não combata o pensamento, apenas mude o canal de sua mente e concentre seu interesse em outra ideia. Esse é o primeiro passo para derrotar a tentação. Você ganha ou perde a batalha contra o pecado na mente. O que prende sua atenção prenderá você. Foi por isso que Jó falou: fiz acordo com os meus olhos de não olhar com cobiça para as moças. E Davi orou: não me deixes ficar pensando em coisas sem valor. Só repetir isso aqui: fiz acordo com os meus olhos de não olhar com cobiça para as moças. Foi o que já disse, ele não queria olhar para as mulheres com cobiça. Isso é importante. Você já assistiu a um anúncio de comida na televisão e de forma súbita sentiu-se faminto? Você já ouviu alguém tossir imediatamente e sentiu vontade de limpar a garganta? Já assistiu alguém dando um grande bocejo agora mesmo enquanto lê isto? Esse é um poder de sugestão. Naturalmente nos movemos para onde dirigimos a atenção. Quanto mais você pensa a respeito de alguma coisa, com mais força ela se apoderar de você. É por isso que ficar repetindo eu preciso parar de comer tanto, ou parar de fumar, ou de me entregar ao desejo sexual ilícito é uma estratégia contraproducente. Ela o mantém concentrado no que você não quer. É como anunciar: nunca vou fazer o que minha mãe fez. Dizendo isso, você está apenas se programando para repetir o que foi feito. A maioria das dietas não funciona porque mantém você pensando em comida o tempo todo, garantindo que você ficará faminto. Do mesmo modo, um orador que fique repetindo para si mesmo: não fique nervoso, programa-se para ficar nervoso. Em vez disso, ele deveria concentrar seus pensamentos em qualquer coisa, exceto suas sensações. Poderia concentrar-se em Deus, na importância do discurso ou nas necessidades do que irão ouvi-lo. A tentação começa capturando sua atenção. O que capta sua atenção desperta sua emoção. Então suas emoções ativam seu comportamento e você age baseado no que sente. Quanto mais você se concentrar
em "eu não quero fazer isso", com mais força isso aprisionará em sua teia. Ignorar a tentação é muito mais eficiente do que combatê-la. Uma vez que sua mente esteja focada em alguma outra coisa, a tentação perde a força. Então, quando a tentação chamar ao telefone, não discuta com ela, apenas desligue. Não é raro que isso signifique sair fisicamente de uma situação tentadora. Trata-se de uma ocasião em que não é errado fugir. Levante e desligue o televisor. Afaste-se de um grupo que está fofocando. Deixe o cinema no meio do filme. Não fique evitando o ferrão. Afaste-se das abelhas. Faça o que for necessário para desviar sua atenção em outra direção. Da perspectiva espiritual, a mente é um órgão mais vulnerável. Para reduzir a tentação, mantenha-a ocupada com a palavra de Deus e com bons pensamentos. Você derrota os maus pensamentos, pensando em algo melhor. É o princípio da substituição. Você sobrepuja o mal com o bem. Satanás não pode tomar sua atenção quando sua mente está preocupada com algo mais. É por isso que a Bíblia insiste em que mantenhamos a mente direcionada. Fixe os seus pensamentos em Jesus. Lembre-se de Jesus Cristo. Encha a mente de vocês com tudo o que é bom e merece elogios. Isto é, tudo o que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. Se você realmente quer derrotar a tentação, deve administrar sua mente e controlar o que absorve na mídia. O mais sábio homem que já viveu advertia: tenha cuidado com o que você pensa, pois sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Não permita que lixo entre em sua mente sem critério. Seja seletivo, escolha cuidadosamente aquilo em que pensar. Siga o exemplo de Paulo, levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Isso exige a prática de toda uma vida, mas com a ajuda do Espírito Santo, você pode reprogramar sua forma de pensar. Revele sua luta a um amigo devoto ou a um grupo de apoio. Você não tem de espalhar para todo mundo, mas precisa ao menos de uma pessoa com quem possa abertamente partilhar sua luta. A Bíblia diz: é melhor ter um amigo do que ficar sozinho. Se você cai, seu amigo pode ajudar a levantar-se. Mas se você cai sem ter um amigo por perto, está realmente em dificuldades. Deixe-me ser claro: se você está perdendo a batalha contra um mau hábito persistente, um vício ou uma tentação e está emperrado em um ciclo repetitivo de intenção, fracasso ou culpa, não irá se recuperar por conta própria. Você precisa de ajuda de outras pessoas. Algumas tentações são vencidas somente com a ajuda de um parceiro que ore por você e o incentive. Alguma pessoa que você possa prestar contas. O plano de Deus para o seu crescimento e libertação inclui outros cristãos. A comunhão honesta e autêntica é o antídoto para a sua luta solitária contra os pecados difíceis de vencer. Deus disse que essa é a única forma de conseguir escapar. Portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Você realmente quer ser curado daquela tentação persistente que o segue derrotando continuamente? A solução de Deus é simples. Não a reprima, confesse. Não a oculte, exponha. Expor seus sentimentos é o início da cura. Esconder a dor só a intensifica. Os problemas crescem na escuridão, tornando-se cada vez maiores, mas expostos à luz da verdade murcham. Suas enfermidades têm a medida de seus segredos. Então tire a máscara, pare de fingir ser perfeito e venha para a liberdade. Na igreja de Saddleback, eu não sei muito bem, mas é o nome da igreja, que ele é pastor. Temos visto o impressionante poder desse princípio, romper o domínio de tentações persistentes e de vícios aparentemente irrecuperáveis, por meio de um programa desenvolvido por nós chamado Celebrate Recovery, celebrando a recuperação. É um processo bíblico de recuperação com 8 etapas, baseado nas bem-aventuranças de Jesus e fundamentado em torno de pequenos grupos de apoio.
Nos últimos 10 anos, mais de 5.000 vidas foram libertas de todo tipo de hábitos, mágoas e vícios. Hoje o programa é utilizado em milhares de igrejas. Eu recomendo fervorosamente a sua igreja. Satanás quer que você pense que seu pecado e sua tentação são exclusivos e que por isso você deve mantê-los em segredo. A verdade é que estamos todos no mesmo barco. Todos combatemos as mesmas tentações e todos pecaram. Milhões já sentiram o que você sente e enfrentam as mesmas lutas que você enfrenta neste momento. O motivo pelo qual escondemos nossos pecados é o orgulho. Queremos que os outros pensem que temos tudo sob controle. A verdade é que qualquer assunto sobre o qual você não possa falar já está fora de controle em sua vida. Problemas com finanças, casamento, crianças, pensamentos, sexualidade, hábitos secretos ou qualquer outra coisa. Se você pudesse resolvê-los por conta própria, já o teria feito, mas não pode. Decisões pessoais e força de vontade não são suficientes. Alguns problemas estão muito arraigados, tornaram-se muito rotineiros e muito grandes para que você os solucione por conta própria. Você precisa de um grupo pequeno ou de um parceiro para prestar contas, que vai incentivá-lo, apoiá-lo, orar por você, amá-lo incondicionalmente e chamá-lo à responsabilidade. Depois então você pode fazer o mesmo por ele. Sempre que alguém confia em mim dizendo eu nunca disse isso a ninguém, fico entusiasmado com aquela pessoa, porque sei que ela está para experimentar um grande alívio e libertação. A válvula de pressão está para ser aberta e pela primeira vez ela vislumbrará uma esperança para o futuro. Isso sempre acontece quando fazemos o que Deus nos manda fazer. Quando admitimos nossas lutas a um amigo que seja um cristão consagrado. Deixe-me fazer uma pergunta difícil. O que você finge não ser um problema na sua vida? De que você tem medo de falar? Você não irá resolver isso por conta própria. Sim, é humilhante admitir nossas fraquezas perante as pessoas, mas é exatamente a falta de humildade que o está impedindo de melhorar. A Bíblia diz: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus. Resista ao diabo. Após termos nos humilhado e submetido a Deus, somos orientados a desafiar o diabo. A parte final de Tiago 4,7 diz: resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Não nos resignemos pacificamente diante de seus ataques. Devemos contra-atacar. O Novo Testamento descreve muitas vezes a vida cristã como uma batalha espiritual contra as forças do mal, utilizando termos que aludem à guerra, como batalha, conquistar, lutar e superar. Os cristãos são muitas vezes comparados a soldados servindo em territórios inimigos. Como podemos resistir ao diabo? Paulo explica: usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O primeiro passo é aceitar a salvação de Deus. Você não será capaz de dizer não ao diabo, a menos que tenha dito sim a Cristo. Sem Cristo não temos defesas contra o diabo, mas com o capacete da salvação, nossa mente é protegida por Deus. Lembre-se disso, se você é crente, Satanás não pode obrigá-lo a fazer coisa alguma, pode apenas sugerir. Segundo, você deve usar a palavra de Deus como uma arma contra Satanás. Jesus deu exemplo dessa atitude quando foi tentado no deserto. Toda vez que Satanás sugeria uma tentação, Jesus reagia citando as Escrituras. Ele não discutiu com Satanás, ele não disse não estou com fome, quando foi tentado a usar seu poder para uma necessidade pessoal. Ele simplesmente citou uma parte das Escrituras que havia memorizado. Nós devemos fazer o mesmo. Há poder na palavra de Deus e Satanás a teme. Amém. Jamais tente argumentar com o diabo. Ele argumenta melhor do que você, pois teve milhares de anos para praticar. Você não pode enganar Satanás com sua lógica ou opinião, mas pode usar a arma que o faz tremer, a verdade de Deus. É por isso que memorizar as Escrituras é absolutamente essencial para derrotar as tentações. Você a acessa rapidamente quando é tentado. Como Jesus, você tem a verdade guardada no coração, pronta para ser lembrada. Se você não sabe nenhum versículo bíblico de cor, sua arma está sem balas.
Eu convido a memorizar um versículo por semana, pelo resto de sua vida. Imagine como você ficará mais forte. Receba sua vulnerabilidade. Deus nos adverte para nunca ficarmos orgulhosos ou muito confiantes, que é a receita para a desgraça. Jeremias diz: o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Isso significa que somos bons em enganar nós mesmos. Nas circunstâncias adequadas, qualquer um de nós é capaz de qualquer pecado. Não devemos jamais baixar a guarda e imaginar que somos imunes às tentações. Não se ponha por descuido em situações que lhe tragam tentações. Evite-as. Lembre-se que é mais fácil ficar fora das tentações do que sair delas. A Bíblia diz: não seja imaturo nem autoconfiante. Você não é exceção. Você pode cair de cara no chão, como qualquer um. Esqueça a autoconfiança. Ela não vale nada. Cultive a confiança em Deus. 27º dia foi esse, muito bom. Pensando sobre o meu propósito, um tema para reflexão. Sempre há uma saída. Um versículo para memorizar. Deus é fiel. Ele impedirá que a tentação se torne tão forte que você não possa suportá-la. Quando forem tentados, Ele lhes mostrará uma saída de modo que vocês não venham a cair. Uma pergunta para meditar. A quem eu poderia pedir para ser meu parceiro espiritual, para me ajudar a derrotar uma tentação persistente, orando por mim? Então, pessoal, esse foi o nosso dia 27, 27º dia. Que você fique na graça e na paz do nosso Senhor. E até o nosso próximo dia, o nosso próximo devocional.